Hoje eu vou ensinar vocês a criarem um jogo a partir de um material específico. É um formato reduzido que a gente tem no curso e eu vou explicar de forma mais reduzida ainda, porque tem três formas de fazer isso. Então, você busca a IA que você está trabalhando. Sempre tem uma inteligência artificial que responde bem para algumas coisas e outra responde bem para outras. Então você tem que saber escolher. Eu vou escolher, nesse caso, a Manus. Manus é uma inteligência artificial que responde super bem a documentos e criação mais complexa de coisas. Então, primeiro eu adiciono o arquivo que eu quero criar o jogo. Então, eu quero criar um jogo a partir desse material aqui, que é um e-book que eu fiz. Então, eu vou mostrar para vocês o e-book agora, para que vocês tenham noção depois do que a IA vai carregar. Então, enquanto ela está carregando aqui, eu vou mostrar o e-book para vocês. Esse material aqui, que eu criei com caminhos para reconexão, autenticidade sem medo. E aí eu falo, né, um pouco sobre quem eu sou e tal, falo sobre a nossa desconexão com a nossa essência, por que que isso acontece, e aí falo sobre algumas coisas, né, exercícios, daí eu coloco exercícios no e-book, como é que a gente se reconecta com a nossa criança, como é que a gente trabalha com as nossas crenças e sabotadores, e aí exercício para isso também. É um outro exercício de investigação de crenças. Aí eu tiro algumas dúvidas, né, do onde que vai levar a pessoa, mudança de olhar, trabalhando o desapego e algumas dicas práticas aqui que eu faço para a pessoa fazer alguns exercícios e dicas. Falo do nosso lado luz, reconectar-se com aquilo que a gente tem de melhor, que são as nossas forças de caráter, enfim. Esse é o meu e-book que eu fiz já há alguns anos, acho que foi no meio da pandemia. E aí eu alimentei a inteligência artificial com ele. Então, eu vou colocar na inteligência artificial um prompt que eu posso fazer isso de diversas maneiras, tá? Como eu falei para vocês, eu vou mostrar a maneira simplificada de fazer as coisas, que é uma maneira também eficaz, só que ela não tem todos os elementos que eu coloco. Então, aqui eu poderia, dentro do meu prompt para IA, para poder deixar ele mais parrudo, né? Eu poderia colocar meus vídeos, que eu falo sobre autenticidade lá no canal da WeGrow no YouTube. Poderia colocar um monte de coisa. Mas vou colocar só o e-book, só para vocês sentirem o que a inteligência artificial pode fazer. E aí eu coloco aqui um prompt, eu coloquei, sou psicóloga, né? Eu tenho que dar uma noção para a inteligência artificial de quem eu sou. Se você já trabalha com inteligência artificial e ela já sabe quem você é, talvez seja mais fácil, mas talvez ela não entregue tanto quanto outras ferramentas. Especialista em psicologia positiva ajuda as pessoas a se reconectarem com a sua essência, bem reta e direta. Tem um e-book chamado Autenticidade Sem Medo. Gostaria que você criasse um jogo de tabuleiro a partir dele. Agora, entre na mente dos melhores designers de jogos do mundo e utilize o seu lado criativo para me sugerir um jogo interessante, envolvente e que engaje o jogador. Mas atenção, esse jogo precisa ser colaborativo e gerar mudanças significativas nas pessoas envolvidas. Inspire-se na jornada do herói para criar. Aqui nesse prompt, eu tenho que dar os meus limites. Então, eu preciso colocar até onde eu quero que ela vá, até onde eu quero interferir, até onde eu quero deixar livre para ela ir. Aqui, como eu falei para vocês, uma coisa simples. Normalmente, eu coloco muito mais informação. A gente tem um prompt no curso específico para isso. Então, quais informações que eu tenho que colocar, que informações que ela precisa saber para que ela desenhe esse jogo. Vou jogar aqui em enviar e ela vai fazer o trabalho dela. Enquanto ela faz o trabalho, conversar um pouquinho com vocês. Esse é um dos materiais do curso Jogos de Autoria, onde eu ensino a fazer a partir de um material específico e está na versão reduzida.
A gente tem uma ferramenta lá que se chama Framework da Assinatura Autoral, onde dentro do framework você vai colocar tudo sobre você, sobre o que você faz, sobre o seu público, sobre a dor que você resolve, enfim, todas as informações para que essa inteligência artificial te conheça o suficiente da tua essência para conseguir criar o jogo. Além de tudo, a gente fala muito sobre mecânica de jogos. Dentro da mecânica de jogos, você aprende o que que você tem que colocar, o que que é importante, que elemento é importante você colocar dentro de um jogo. E tudo isso, junto com o framework da assinatura autoral, junto com o teu conhecimento de mecânica dos jogos, você vai jogar na inteligência artificial. Entende que não é simplesmente colocar um prompt, ah, faça um jogo para mim, ela vai fazer, mas ela não vai fazer com tanta riqueza do que ela faria se ela tivesse essas informações. Então vamos lá ver se o Manus já terminou a nossa colheita aqui. Primeiro ele vai jogar para nós uma coisa mais genérica dentro do que você pediu e você vai ter que conversar com a IA para fazer os ajustes. Olhem só, que legal. Então, a trilha da essência, ela já deu até nome, eu não pedi nome, eu posso mudar esse nome depois. Uma jornada colaborativa de autoconhecimento, coragem e conexão, reconexão. Então, ele fala que é um jogo cooperativo, né? Isso é importante saber, onde os jogadores não competem, mas trabalham juntos para alcançar um objetivo comum e ajudar uns aos outros a atravessar o tabuleiro, superando os sabotadores, as crenças limitantes, para finalmente chegar ao espaço de reconexão com a essência. O jogo é uma metáfora da jornada da vida, inspirada na jornada do herói, onde os desafios são internos e a vitória é coletiva. Vocês veem que ele colocou aqui sabotadores, crenças, reconexão com a essência, tudo que tem dentro do meu material. Então, o Manus leu o meu material e ele vai transformar isso em jogo. E eu pedi que fosse baseado na jornada do herói, ele vai se basear. E aí ele fala aqui dos componentes do jogo, como que seria o tabuleiro, quantas etapas teria o jogo, os peões, as cartas da jornada, que ele dá algumas sugestões, né? Depois você vai ter que elaborar essas cartas melhor. Alguns outros elementos, como fichas de sabotador, dado, a mecânica principal do jogo, que é o objetivo do jogo, o turno, a colaboração, né? Como é que funciona isso? Por que que esse jogo gera mudança? Então ele diz até os porquês, né? Que são argumentos até para você utilizar na venda. E aí você vai pegar tudo isso e transformar no jogo. Então você vai conversar. Puxa, componentes do jogo. Então tem o tabuleiro, que ele sugere que seja um caminho sinuoso, dividido em quatro etapas, beleza? A etapa da criança interior. Então, sugere casas com cores leves, representando a espontaneidade e os sonhos da infância. E daí, etapa do deserto das ilusões, que trabalha com as crenças, o despertar, que ele trabalha com o olhar invertido, e a reconexão, que é o lado luz. Beleza, tudo isso tem no meu material. E aí, as cartas, né? Então, ele sugere que tenha cartas de centelha, de sombra, de luz e de essência. Dentro da carta de centelha, ele sugere perguntas que remetem à criança interior. Por exemplo, o que te fazia sorrir genuinamente na infância? Compartilhe com o grupo uma memória. Essas cartas eu vou desenvolver melhor. Você pode se inspirar, por exemplo, eu me inspirei na Jornada do Herói, eu posso me inspirar em autores, eu posso me inspirar em outros jogos. Quanto mais referências eu der à inteligência artificial, mais ela vai chegar perto do que eu imagino ser legal. Depois de pronto, eu posso colocar também alguns elementos que eu gostaria, né? Olha, eu gostaria que tivesse um momento ali que tivesse um mistério. O que que eu poderia dar ao jogador de prêmio? O que que eu poderia dar de incentivo? Dentro do curso também, a gente trabalha com os 8 impulsos da motivação humana, que é uma metodologia que a gente usa. Então, o que que motiva esse jogador a continuar no jogo? E aí, você vai saber mais dessa metodologia em outro vídeo. Gostou? Começa a fazer o seu joguinho aí e venha para os jogos de autoria.